Nessas alturas aí eu estava fazendo um stream de algum jogo, tá? Mas eu abri uma exceção para fazer um vídeo que eu considero muito importante. Mas eu tenho outro canal que se chama Libertos por Cristo, que é um canal que comecei a postar alguns conteúdos nele, mas não fui muito adiante. Mas ele está na faixa assim de 600 inscritos, mesmo sem movimentar o canal. A ideia é que esse canal venha a ser ativo, né? Eu venha postar conteúdos nele. E esse vídeo eu estou fazendo no meu canal principal, Faxineiro, que o canal ele é um canal muito eclético. É um canal que traduz um pouco da minha personalidade. Penso que alguma coisa está dando certo, aí depois vem gente pedindo para fazer outro conteúdo e fica essa salada, tá? Esse vídeo, ele tem um viés muito importante, tá? Bom, eu estava fazendo os vídeos usando o fone, né, o Buds da Samsung, né, que pertence ao modelo do celular, mas ficou estranho o som, tá saindo de um lado só, para quem vai ouvir com fone de ouvido não vai ficar muito legal. E esse fone que eu comprei aqui de lapela, dá para escutar melhor, apesar de que a qualidade do áudio não é mais essas coisas não. Eu estou pensando em adquirir aquele que é redondinho, que a gente coloca aqui, fica um áudio mais limpo, né? O tema desse vídeo é um tema espinhoso, tá? Recomendo até que você que tem crianças não deixe que elas assistam esse vídeo, porque eu vou abordar um tema adulto. Fui muitos anos escravo, eu não digo refém, escravo de pornografia. Esse é um tipo de assunto que ele é evitado, tá? E ele é um assunto que os anunciantes, o YouTube ele filtra os tipos de anunciantes com o tipo do conteúdo, tá? Por exemplo, você faz vídeos falando sobre futebol, a inteligência artificial do YouTube acaba jogando assuntos que tem a ver com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá? E quem faz um conteúdo tipo esse que eu vou fazer nesse vídeo, ele não tem anunciantes, tá? Então, para mim, não vai trazer lucratividade. Mas a lucratividade que eu estou esperando nesse vídeo não é daqui da Terra, mas é do céu, tá? Porque esse vídeo é de suma importância para você, tá? Nos últimos anos, eu vinha travando uma luta muito grande que é para abandonar esse pecado. Então, era um hábito na minha vida, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o ato de foi na sétima série. Antigamente, né, não tinha a quinta série e tal, né? Hoje em dia já mudou, né? Mas na época era a sétima série. E existia um livro de biologia, né? E no livro de biologia falava sobre isso. Dizia que era uma forma de conhecer o próprio corpo. Os meus amigos, colegas, todos eles tinham essa prática, né? Até porque tinha as revistas adultas, né? Como Playboy, Sex, que na época eles usavam pessoas, mulheres conhecidas do meio, né? Mulheres famosas, atrizes, dançarinas, pessoas que estavam em evidência. E aquilo não chama atriz, né? Quem viveu essa época sabe que era uma época de extremo constrangimento, né? Eles vendiam as bancas de revista, as falecidas bancas de revista, falecida que eu digo assim, em extinção, né? Porque dificilmente você acha uma banca de revistas como achava antigamente, né? E lá vendia essas revistas que tinha mulher nua, né? E essas Playboy, Sex, elas não mostravam tudo, né? Enfim. Mas aquilo ali, a primeira vez que eu vi, foi uma atriz chamada Mila Christie. E aquilo ali, para mim, não foi o primeiro contato com a masturbação. Ela veio antes, né? Através de uma menina que eu comecei a gostar dela, tinha um crush com ela ali e tal. A partir daí, eu comecei a sentir um pensamento, uma sensação muito estranha, algo muito estranho, e que eu nunca tinha vivido naquele momento. E aquilo ali despertou curiosidade e deu aquela vontade de continuar e tal. Eu fiquei nessa aí durante praticamente toda a minha vida, porque quem consome
sabe que é viciante. Dados estatísticos apontam para 22 milhões de pessoas hoje que consomem conteúdo adulto. É um número relevante se você levar em consideração a quantidade de pessoas que têm acesso à internet e que sabem utilizar para esse fim. É uma quantidade muito grande. Então não considere o total, né, quantitativo total de pessoas no país. E 75% desse público são homens, e que antigamente era a maioria absoluta. Hoje em dia as mulheres também estão consumindo bastante, né? Até porque a oferta aumentou. Só que o que acontece é que nos dias atuais a gente tem a internet, ela acabou pulverizando, né, todo esse conteúdo para todo mundo que tem acesso, né? Às vezes você nunca teve acesso e somente você abrir uma página que você abre corriqueiramente, por exemplo, eu às vezes eu abro a página do Globo.com, aí você vai lá e vê, fulano saiu uma foto de topless, não sei o que, tudo isso desperta a curiosidade em quem já tem um costume. A maioria dos homens tem esse estímulo, né, esse ímpeto, porque o homem tem essa característica de despertar pelo olhar, tá? A mulher é mais pelo ouvir. Isso é dado científico, tá? Não estou inventando, não. A verdade é que hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Porque antigamente você tinha que se submeter ao constrangimento das pessoas que estão ali. O vendedor da banca de revista vai saber ali, né? Então, isso aí se enraizou e a internet só fez piorar. A verdade foi essa. E muitos adultos, como eu, não conseguiram parar apenas no casamento, né? Isso é uma coisa que acabou só migrando, né? Ao invés de ser na casa da família, na casa com a mulher e tal. E esse assunto, esse tipo de assunto, eu não trago ele a público como um orgulho. Eu não falo isso para me orgulhar. Muito pelo contrário, isso é uma exposição pessoal, né? A grande maioria dos homens e das mulheres não assumem publicamente isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para poder ajudar as pessoas como eu precisava de alguém como eu para poder orientar, dar um conselho. A gente vive num mundo hoje em que há influenciadores e há influenciados. A verdade é essa, pessoas que estão precisando de alguém que pegue pela mão e diga, ó, faça isso, isso e isso. Infelizmente, a maioria dos influenciadores hoje estão influenciando as pessoas para o mal, para fazer besteira, né? Você pode ver que quando a pessoa faz um conteúdo, que ele é um conteúdo com informações tendenciosas, os comentários tendem a concordar com aquilo ali que foi mostrado. Muitas vezes ela nem concordava, mas só de ver aquilo ali e tal, a forma com que o influenciador se expressa também faz com que a pessoa acabe concordando, né? Mas com esse tema e o que eu vou dar como uma informação, eu vou dar para vocês, essa ajuda, não vem da minha mente apenas, vem da palavra de Deus, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que quando a gente vê uma pessoa fazer algo que a gente não concorda ou que a gente simplesmente acha condenável, a gente não vai julgar a pessoa por isso. Não vamos condenar, discriminar a pessoa, porque muitas vezes ela faz aquilo ali contra a vontade dela. Eu postei um vídeo há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, do testemunho de uma missionária que ela era ex-trans, ela era transexual. E aí ela se converteu ao Senhor e foi liberta. Liberta que eu falo, baseado na palavra de Deus, ela voltou a ser uma mulher. Passou por todo aquele problema, né, de voltar a ser mulher, de jeito de se comportar, com a voz e tal. Ela explicou isso. E há essa situação, né, da pessoa precisar de ajuda. Nos comentários,
havia muitas pessoas, muitas mulheres dizendo: eu quero deixar, eu quero me libertar, eu quero, entendeu? Então, às vezes é mais forte que a gente. Existe uma pressão espiritual para que a gente faça as coisas erradas, que a gente desagrade a Deus. Mas o mais importante de tudo não é a gente apontar o erro, mas a gente apontar a solução. E a solução para os nossos problemas está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Salvador, Libertador, e o Espírito Santo, o Espírito dele é quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, o que nos traz o arrependimento e a transformação, tá? Então, durante todo esse período, eu fui escravo, mesmo sendo cristão. Eu já era cristão na época, mas eu acabei me afastando e tudo mais. E a internet vinha, eu sempre usei muito internet, e os grupos de WhatsApp, e vinha aquela foto, e vinha não sei o que, e vinha todos esses gatilhos. E o que acontece é que, à medida que você vai vendo, você não se satisfaz só de ver uma foto, daqui a pouco você quer ver um vídeo, aí daqui a pouco você vê um vídeo de mulher com mulher, aí depois quer ver, vai despertando o interesse em coisas piores, mas eu vejo hoje como coisas abomináveis, que na época eu achava prazerosa, excitante, mas hoje eu vejo como uma coisa realmente repulsiva, tá? E você que está assistindo, você pode estar passando por essa situação. Nesse momento você pode dizer: poxa, realmente, mas chega na hora ali, eu me arrependo depois que eu termino, mas depois volta de novo, e tem gente que passa o dia todo, não consegue, né? Eu quero deixar uma palavra com você, tá? Isso aqui, amigo, é o manual do fabricante, tá? A Bíblia Sagrada. Nós não fomos feitos no mundo largados a cada um fazer as coisas conforme a sua vontade, né? Imagine, nós nascemos num mundo onde as regras do que é certo, o que é errado, é dito pelo governo, pelas pessoas, né? Seria tudo muito relativo, né? Então, nada veio do nada. Existe um Criador, né? E ele nos criou e nos deu essa palavra aqui para nos proteger, tá? Ele utilizou vários homens que compuseram a Bíblia. A Bíblia é uma palavra que, na sua tradução, significa biblioteca, tá? E Deus inspirou todos eles para poder escrever essa palavra. E há de se ter uma exegese, né, de você fazer a interpretação correta, para que não haja... Tem pessoas que dizem: mas a Bíblia diz aqui uma coisa e ali diz outra, entendeu? Então é sempre importante a gente estar examinando a palavra de uma forma correta, ideal, né, para a gente simplesmente não causar equívocos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não está na Bíblia, tá? Não está. Mas muitas pessoas dizem: mas nem Jesus não agradou a todos, né? E não todo mundo, muita gente não fala isso, mas na verdade não é que Jesus não agradou a todos, é que nem todos se agradaram de Jesus, da sua verdade, né? Porque tem uma palavra que Deus disse que Deus não veio ao mundo trazer paz, mas trazer a espada. Então, se você pensar de primeira, você vai dizer: poxa, Jesus Cristo, ele veio causar guerra. Não, não é isso. É que as pessoas vão guerrear por conta dele, né? Porque a palavra do Senhor, ela é confrontante. Jesus, quando esteve na terra, ele confrontou os fariseus, os hipócritas, que diziam uma coisa e faziam outra, né? Que Jesus chegava a curar uma pessoa, e eles viram e criticavam Jesus porque ele curava num dia que era considerado pelos judeus como um dia sagrado e que ninguém trabalha. Eles consideravam como trabalho. Você fez isso pelo diabo, porque no sábado ninguém trabalha. Quer dizer, Jesus curou uma pessoa, entendeu? Então, no livro de 1 Coríntios, é a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele teve em várias localidades, né, várias regiões, e em Corinto ele escreveu assim, tá? Capítulo 6, no versículo 18 e 19, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. É interessante essa palavra aqui, porque ultimamente eu tenho conversado isso com as pessoas, né? Na verdade, isso aqui que você tem, essa pele aqui, ela não é sua, tá? Você vai dizer, sim, mas é sua, né? Não. O que eu quero dizer com isso é que o corpo que a gente tem, as roupas, óculos que eu tenho, não pertence a mim. Nada disso aqui é meu, nem eu sou meu. Pertenço a Deus, assim como você. Tudo que você tem aí, o seu celular, a TV, tudo que você tem, toda a boa dádiva veio dos céus, veio de Deus. Isso está na Bíblia. E a sua vida, sua essência também. Você nasceu, Deus te escolheu entre milhões e milhões de espermatozoides. Você foi escolhido para fecundar. Então Deus, Jesus te ama. E ele, tanto é que ele te ama, que ele te colocou para você assistir esse vídeo. Né? Você que está nessa situação, está vivendo, você está vendo esse vídeo agora, é porque Jesus colocou você para que você pudesse assistir, tá? E através de alguém que está vencendo pela fé, tá? Não posso dizer para daqui até quando eu morrer, mas até aqui o Senhor tem me ajudado para vencer essa situação. O que acontece? Quem pode curar esse vício é o Espírito Santo. Ele me ajudou. Mas primeiro, antes de tudo, é preciso você entregar a sua vida a Jesus. Você não adianta fazer por si mesmo, você não vai conseguir. As estratégias que eu adotei não vieram de mim sozinho, porque nada a gente pode fazer sem Deus, nem respirar a gente pode fazer sem Deus. Então, tudo que a gente tem feito é com a ajuda de Deus, e as coisas mais difíceis de fazer que a gente quer, precisa também dele. Tanto é que ele está aqui para te instruir. E através da oração, né, depois que eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor, a palavra do Senhor diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu cheguei ao ponto de dizer, Senhor, em oração, sozinho, toma a minha vida em tuas mãos, não deixa que eu caia nesse pecado. Se for alguma coisa for colocar para eu ver, buga o sistema, tira meus olhos, mas não deixa eu ver, não deixa eu cair. Me ajuda porque eu sou fraco, eu não consigo por mim mesmo, porque eu já tentei e não consegui. Passava 2 dias, 3 dias, uma semana e daqui a pouco estava lá. Porque a internet está carregada disso. Satanás colocou esses grilhões, essas algemas da escravidão de forma muito sutil. Né? E você simplesmente está ali acessando o seu Facebook, o seu X, né? O seu WhatsApp, né? Você está no grupo ali onde tem muito homens e mulheres ali que fazem disso uma prática comum, enviou e aquilo fez um gatilho na sua mente. Aí você vai, toca no seu órgão genital, daqui a pouco quando você vai ver, você já está praticando, já está se matando mais, e você, depois que termina disso, vem aquele sentimento, né? E muitos cristãos também estão nessa situação, pastores, né? Pessoas que querem abandonar e não estão conseguindo, tá? Mas quando a gente parte para essa situação de entregar a nossa vida ao Senhor e ao Espírito Santo para que ele nos ajude e bloqueie esses gatilhos, a gente já tem que partir da consciência de que a gente tem que evitar aquilo que pode servir de gatilho, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma conta no X. Eu tentei parar, o X me derrubava, porque você vai rolando ali a timeline e daqui a pouco aparece uma coisa sensual e quando você vai ver, já era. Se você está tentando e teve uma recaída, né, você acabou entrando nisso aí, não se preocupe, tá? Não desista. O Espírito Santo te ergue novamente. Porque o cair, como diz a palavra, é do homem, mas o levantar é de Deus, tá? Não desista. Por quê? Estamos vivendo os últimos momentos. E a gente tem que se enviesar para poder entrar no céu. Porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 7, se eu não me engano, que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que passaram por ele, muitos, muitos. E apertado e estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que passam por ele. Na minha mente, tá? Eu desenho isso na minha mente como
Pouquíssimo assim, é um punhado de pessoas. Poucas pessoas. Porque para você se moldar, passar por isso aí, não vai ser qualquer um, não. Não vai ser. Desculpe te falar. O fato de você aceitar Jesus e você viver a vida como você achar que deve, desculpe dizer, mas você vai perder a sua salvação, tá? Aí você, como cristão, né, que está me ouvindo, vai dizer, mas que autoridade, que conhecimento você tem para dizer para mim que eu não vou ser salvo se eu aceitei Jesus? Vamos lá. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz assim, versículo 1, irmãos, quero lembrar o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Entendeu? Mais claro que isso. Entendeu? Então, infelizmente, gente, a salvação não é como um cartão que você bateu ali, pode sair e tal. Não. A gente tem que manter o foco, tá? Então, eu peço, oro a Deus por vocês. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu vou orar por vocês depois aqui, tá? Não vou orar, mas de repente eu posso orar aqui, tá? Eu não havia pensado nisso, não. Mas eu acho que não há nada de mal nisso, né? Em orar por você. Então, qual é a recomendação em primeiro lugar? Você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e pedir ao Espírito Santo que ele te ajude. Você vai sentir uma diferença muito grande, ele vai te guiar, pode ter certeza disso. E todas as coisas que vão te trazendo os gatilhos, você vai notar que ele vai afastar, tá? Não tem problema se você cair, tá? Porque algumas situações na nossa vida de santificação não são de uma hora para outra, tá? São paulatinas, mas mesmo assim, se levante, creia que ele te perdoa e você vai retomar a caminhada, tá? Não se preocupe com isso, apenas busque novamente o Espírito Santo para que você possa encher novamente da presença dele, tá? Eu estou pensando em parar com as lives por um tempo, porque não está adiantando muito, não tem gente para acompanhar e isso não está me animando muito. Talvez seja um sinal de Deus para que eu mude de estratégia e invista o meu tempo em outra coisa, tá? Então eu vou orar aqui com vocês que estão aqui nesse vídeo até agora. Eu gostaria de saber, você que está acompanhando, se você entendeu o recado, se você concorda, baseado na palavra, e é isso aí. Você também não precisa dizer não, porque é um tema um pouco constrangedor, né? Mas tudo bem, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, na tua presença, venho a ti agora, através do nome do Senhor Jesus, te pedir pela vida dos inscritos e daqueles que estão assistindo que também não são inscritos do canal, para que o Senhor possa, através do que o Senhor fez por mim e que o Senhor está me usando para fazer, para poder essas pessoas serem libertas dos grilhões do pecado, da pornografia. Te peço, Senhor, que o Senhor toque no coração dessas pessoas em primeiro lugar, e em segundo, que elas abram o coração para que elas deixem o Senhor entrar, porque o Senhor diz na tua palavra, eis que estou à porta e bato. O Senhor não força a entrada no céu. Há de se ter uma abertura nossa, uma autorização nossa, porque o Senhor é educado. E te peço, Pai, que o Senhor envie o teu Espírito para essa pessoa, para que ela possa mudar de rumo, que ela possa sair da perdição da pornografia, que a internet tem vomitado em cima da gente. Ó Senhor, vivemos momentos terríveis nesse mundo, em que a guerra, quando não chega da forma literal, através da violência, chega até nós da forma sutil, como Satanás sabe fazer, tirando a gente dos teus caminhos, tirando a gente do ensino da tua palavra, tirando a gente dos conceitos da família, dos bons costumes. Então, Pai, te peço, ajuda essa mulher, este homem, a ser liberto desse vício, Senhor. Que eles parem de consumir pornografia, de se masturbarem, Senhor.
ensina estratégias para eles escaparem deste mal. Sabemos, Pai, que o Senhor, Criador do universo e da terra, tem poder para isso. Tanto é que o Senhor tem a capacidade de simplesmente permitir com que a gente ore de uma forma mais incisiva, mais contundente. Eu não tenho traquejo, eu não tenho condições de falar, de me expressar de uma forma boa, de uma forma eloquente, mas o Senhor me capacita, tem me capacitado para poder falar e deixar-me ser claro, Pai, de alguma forma. Então, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas e salva elas, Pai, para que elas entendam o plano de salvação e tudo que é necessário para que elas encontrem com o Senhor naquele dia, porque o tempo passa para todo mundo. Não vamos viver para sempre. Te louvo e te agradeço pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Isso aí, irmãos. Agradeço a você. Peço que você não necessariamente curta o vídeo, é importante para poder compartilhar, né? Seria bom. Mas se puder compartilhar com outras pessoas também, seria bom, porque de repente você tem um amigo, um irmão, alguém da sua família que você não sabe, mas está realmente preso dentro desse pecado, né? desse mal, e a pornografia ela tem o poder de contaminar o nosso cérebro, de criar lesões dentro do nosso cérebro. Eu já vi estudos sobre isso, né? E essas lesões, elas tendem a regredir quando a gente para, tá? Então é isso. Obrigado a você que assistiu até aqui. Deus te abençoe profundamente. Em nome do Senhor Jesus. Esse canal não tende a fazer esse tipo de vídeo, tá? Vai ser no canal que eu vou deixar na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado, tá certo? Deus abençoe.